Salve, salve, quebrada! Meu nome é Rebeca Mota, do Quintê Notícias, e lá vamos nós para mais um programa que vai abordar um tema super necessário para a gente entender o porquê o som de preto e de favelado incomoda tanta gente. Segundo dados do IBGE, em 2020, 43,1% da população brasileira se declarou preta ou parda. A música negra, em particular, é uma das formas de expressão mais poderosas e resilientes da cultura afro-brasileira. O samba, o rap, o funk e até o rock foram e são canais poderosos de denúncia de violências estruturais e também da manifestação cultural. Só que apesar da sua importância, a música negra ainda é inferiorizada ou distorcida por quem vive fora da favela. Para desenrolar sobre a marginalização da música negra e dos corpos negros e periféricos em seus espaços de convivência, chamamos Thiagson de Souza. Ele é escritor, professor de música clássica e doutor de funk pela USP, a Universidade de São Paulo. Thiagson, que satisfação receber você aqui no nosso espaço. Estou muito feliz, viu? Obrigado pelo convite, satisfação toda nossa. A gente vai falar sobre esse assunto tão importante que está em evidência, né, gente, nos jornais policiais e também na nossa sociedade. Você acha que é possível afirmar que existem estilos musicais que são historicamente marginalizados? E traz pra gente também, para quem está assistindo o nosso programa, um breve panorama desse cenário. Como que a música negra ela foi marginalizada ao longo do tempo? Muito boa essa pergunta, a gente consegue perceber uma contradição, que os gêneros marginalizados, na verdade, eles são o centro da vida social. O funk, por exemplo. Curiosamente, a música que é mais ouvida, que mais participa da vida social da juventude brasileira, é uma música em que as pessoas que fazem essa música têm uma vida marginalizada. Eu acho que a gente pode falar que as pessoas são marginalizadas apesar da música fazer parte da vida social. É uma contradição que está também na história do samba. Quando a gente olha manifestações pretas de ritmos populares nos Estados Unidos, aconteceu a mesma coisa com jazz, com blues, e depois se consagrou. Então existe esse processo também daquilo que é marginalizado, vai sendo legitimado com a passagem e as lutas que vão acontecendo no tempo. Thiagson, nós tivemos aqui no Brasil por muito tempo a lei da vadiagem, que criminalizava artistas, muito deles do samba, né, que era muito forte, era um ritmo muito presente aqui no Brasil. Como que se deu isso? Em algum momento isso acabou? A lei continua até hoje, ela vai se atualizando, né. Tem uma autora também que fala, a Michelle Alexander, que ela fala num livro muito bom chamado A Nova Segregação, como o racismo vai se atualizando. Em cada geração, as perseguições são diferentes. Muda-se o motivo, mas o princípio é o mesmo, de perseguir a população pobre, preta, periférica. Sobre a lei da vadiagem, há uma pesquisadora muito boa também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Adriana Facina, ela fala que a lei da vadiagem surgiu pouco tempo depois da abolição da escravidão. A abolição, na verdade, foi um abandono totalmente das pessoas, né, que eram escravizadas, não teve nenhuma assistência, nenhum esforço para incluir essas pessoas na sociedade, e o meio que eles encontravam de lidar com os problemas, com a desigualdade social e com que a escravidão gerou, foi encarcerando essas pessoas. Então a lei da vadiagem vem justamente nesse sentido. Ou seja, não houve uma liberdade, esse cerceamento ele continuou de várias formas depois. Continua até hoje. Antes você não podia andar com violão, que era considerado uma arma branca. Hoje, o moleque que está trajado com os kits, está indo para o baile, tem o mesmo processo de violência policial, cerceamento da sua cultura e da sua vida pela arte, pelo visual e pela música que escuta. Agora, nesse sentido, qual é o papel da arte para a resistência e também o fortalecimento na luta contra essa opressão toda que sempre esteve presente? A música tem uma sedução que às vezes você gosta sem entender o que aquilo está sendo dito. Um exemplo bom é o fato de que a gente escuta música em inglês em outras línguas, não entende nada e acha legal. Isso é complicado porque o Luciano Huck e outros playboys podem estar ouvindo Racionais ou outros grupos de rap sem entender completamente o que está falando, mas já mostra o potencial da música e o potencial da arte em quebrar uma resistência política, porque quem é de um grupo social, branco, playboy, que tem sobrenome e é rico de não sei quantas gerações, são pessoas que costumam ter uma dificuldade em ouvir o que as pessoas da favela têm a dizer. Então a função da arte talvez seja quebrar essa resistência.
Nos últimos meses, um projeto de lei ganhou destaque e ficou conhecido como Lei Anti-Oruan. O PL 26 de 2025, que tem autoria de uma vereadora aqui de São Paulo, quer proibir a prefeitura de contratar artistas que defendem o crime organizado e o uso de drogas. E aí, Thiagson, eu te pergunto, qual é o objetivo desse tipo de lei? E há um ataque a determinados tipos de artistas? Tem um ataque a uma forma de arte que se manifesta de maneira explícita por conta da realidade material, tô falando do funk, do trap. Então tem um ataque a esse grupo, a forma de existir, cantar e a forma de fazer arte desse grupo. Mas também tem a vontade de chamar a atenção. Lembrando que o nome do Oruan não está no projeto de lei. Você está usando um personagem, você está se aproveitando da visibilidade. Então acho que tem essa estratégia de usar o potencial da cultura do funk, da cultura do trap, da cultura da favela de modo geral, para propor as suas pautas políticas. É, assim, se aproveitar disso, sabe? Surfar nessa onda. Mas de uma maneira que você surfa na onda e propaga o seu projeto político conservador. Isso é muito covarde, na verdade, né? Muitas pessoas falam sobre determinados ritmos abordarem temáticas consideradas impróprias ou que defendem e promovem comportamentos como drogas, o sexo e também o crime organizado. O que esse tipo de discurso pode esconder? Tem um livro muito bom de um pesquisador do direito, ele estudou direito lá na USP. No doutorado dele, ele falou sobre as perseguições ao funk, ele fala sobre apologia. Esse livro é o Funk na Batida, do Danilo Simrot. E aí, uma coisa que ele traz no livro é que a perseguição ao funk, ela precisa de uma justificativa, é sempre uma coisa muito arbitrária, porque na prática, quando a gente vai ouvir as músicas, não existe essa apologia. Por exemplo, o MC Smith, que foi preso, ele é autor da música Vida Bandida, que canta Hoje seremos festa, amanhã seremos luto. Tem que ter sabedoria pra poder viver no regime, porque um vilão burro morre no final do filme. Ora, se a apologia tem o objetivo de seduzir e aliciar e convencer as pessoas, e eu quero trazer você para o crime, vem para o crime. Se a apologia seria isso, como é que o cara está cantando a morte e vai atrair alguém? No fundo, muitas mensagens que estão no Proibidão fique longe dessa vida. Na verdade, não é a música em si, é quem faz a música, que é sempre perseguido, criminalizado, marginalizado por conta do racismo na nossa sociedade. A gente tem a música sertaneja, por exemplo, que muitas pessoas podem dizer que faz apologia. Você acha que o sertanejo promove esse estilo de vida problemático, como o alcoolismo, a traição, e é banalizado? Não é dada a mesma relevância que o funk, o trap, por exemplo? É porque a música sertaneja está mais de acordo com os valores tradicionais. O Uhum. funk propõe uma outra visão. Uma outra visão sobre amor, o sexo desapegado. O sertanejo, quando se canta o sexo fora da relação, é sempre no sentido do adultério. E o adultério é a coisa mais tradicional que a gente tem no nosso mundo. O funk também é tradicional em muitos aspectos. Também consegue trazer um velho machismo, uma coisa assim. Mas propõe novas formas de comportamento menos tradicionais. O sertanejo, por ser tradicional, e pelo fato de que os costumes tradicionais, por mais problemáticos que sejam, são mais naturalizados. Ninguém acha, nossa, ele traiu uma mulher, nossa, ele está incentivando a beber até morrer. Agora, Thiagson, de que maneira o poder público pode entrar nesse papo todo que a gente está trazendo aqui hoje, através principalmente de políticas públicas? Ele tem como intervir nesse cenário de apagamento e marginalização dos artistas negros periféricos? O mundo como ele é, não é governado pelo Estado como a gente pensa, mas pelas empresas, por pessoas que têm poder, porque no mundo como ele é organizado, o que dá poder, muito poder de ação, no mundo de moldar o mundo, é o capitalismo, são as empresas, é quem tem dinheiro. E muitas vezes essas pessoas agem em benefício próprio, ou seja, o Estado não é usado para pensar no bem-estar da sociedade, ele é usado para atender interesses de empresas. Enquanto a vida caminhar dessa forma, não tem jeito. Existe há muito tempo uma tentativa de legalizar os bailes funk, só que aí para legalizar os bailes funks, é uma lista enorme da prefeitura, que tem que ter banheiro químico, tem que ter bombeiro, como é que isso aí vai acontecer no baile de favela? Essas políticas que se tentam fazer, elas
eu acho que elas devem respeitar o território, respeitar a favela, tentar dialogar e não impor a sua burocracia, o seu modo conservador de ver o mundo nas pessoas. Agora, Thiagson, a gente sabe que tem o funk ostentação, o trap ostentação. Que impacto esse tipo de música traz na vida do moleque aqui da Quebrada, por exemplo, que tá ouvindo essas músicas? Então, a partir disso, como que isso impacta esse jovem que tá aqui, né, do território, por exemplo? A ostentação pode mostrar que é possível ampliar os horizontes. Acho que uma coisa muito cruel que podem fazer com a gente na nossa vida é diminuir o nosso horizonte. A vida é grande. E o ostentação mexe também numa coisa, num tabu da nossa sociedade, mexe numa mentira que sustenta a nossa sociedade. A mentira de que a ascensão econômica é possível. Não é possível. Tem um economista ele ganhou o prêmio Nobel de 2001 e a ele é atribuída uma frase que diz assim: 90% das pessoas que nascem ricas morrem ricas mesmo sendo idiotas. E 90% das pessoas que nascem pobres morrem pobres mesmo sendo esforçadas. E aí, quando você vê uma pessoa que veio numa condição de miséria, numa favela, e realmente ascendeu, isso mexe com essa estrutura. Porque nesse sistema, essa ascensão não existe. A ascensão é para pouquíssimas pessoas. Então, gera raiva, gera ressentimento, então incomoda muita gente. Então, por mais que se fale que a ostentação é uma música despolitizada, aliás, toda a cultura preta sempre foi chamada de despolitizada. As pessoas de fora não entendem o sentido que isso tem para as pessoas periféricas, para as pessoas pretas, então menosprezam, tendem a dizer que é despolitizada. Então, acho que a ostentação traz essa perspectiva de que é possível, balança com a estrutura, que mostra, ó, eu ascendi. Faz a gente sair um pouco dessa zona de conforto, de achar que o caminho para a ascensão social está nessa submissão na vida no trabalho, né? Então, muitas vezes, quem mais trabalha é quem morre pobre. Thiagson, por quais canais as pessoas podem se informar? Como que a galera pode conhecer mais sobre o funk, sobre essa história toda que você trouxe pra gente hoje? Meus canais de formação muitas vezes são as pessoas, a juventude. E também lembrei do site muito importante, que é Os Nove que Perdemos. É um site que é dedicado aos 9 jovens que foram assassinados no baile da 17 Paraisópolis, em 2019. Mas tem muitas pesquisas que analisam essa repressão aos bailes funks, analisam toda a história dos bailes e como é que se dá essa repressão policial. E uma coisa muito interessante que esse estudo mostrou que, mano, repressão, policiamento só piora. Eh, então, acho que é uma fonte de informação para a gente ter a vida das pessoas, né. Agora reforça suas redes sociais pra galera te seguir lá também. Bom, canal do Thiagson no Instagram, canal do Thiagson no Facebook, no TikTok tô como Thiagson, e tem até umas plataformas que eu não vou nem falar aqui. Deixa Ai, ai. E aí, o que você achou do nosso papo de hoje? Ficou com alguma dúvida? Você tem alguma sugestão para fazer? Conta aqui nos comentários pra gente. O Desenrola Aí é um programa quinzenal que busca trocar ideias com especialistas da quebrada, descomplicando assuntos relevantes que afetam o cotidiano da população negra e periférica. Por hoje nós ficamos por aqui, mas você sabe, nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!